Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas antes de iniciarmos o assunto de hoje propriamente dito, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a adicionar e a clicar no sininho para que toda vez que tiver algum assunto novo, você possa ser informado e assim você possa compartilhar. E não só você vai ficar informado, vai ter esperança, mas assim levar esperança e trazer benefícios a outras pessoas. Hoje eu quero falar com você sobre paciência e este assunto eu quero mencionar através de sintomas ou de possibilidades que eu e você podemos ter de adquirir algum transtorno. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta: você é paciente? E a segunda pergunta que eu te faço é: em algum momento você já ficou impaciente? Sabe por que eu te pergunto essas duas coisas? Porque em algum momento, eu e você, em algum momento nós nos tornamos impacientes. E talvez seja por algo que foi nos prometido e não se cumpriu, ou algo que esperamos e não está acontecendo. E agora começamos a nos irritar, começamos a nos frustrar e começamos a ficar chateado porque o tempo vai passando, as coisas não vão acontecendo, aquilo que esperamos não procede e nos tornamos impacientes. Ou seja, nos tornamos impacientes na maioria das vezes com as coisas que queremos e ainda não temos. E sabe por que isso acontece? De acordo com o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, ele falou-nos através dos seus dizeres em um dos determinados momentos de sua vida, que a vida do ser humano é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Isso é o resumo da vida. Eu quero e busco e corro atrás, e quando eu consigo, passou pouco tempo, já não quero mais e agora me torno impaciente, inconstante para querer outras coisas, e o ciclo continua do início, do meio e vai até o fim e tudo se repete. Mas para você compreender melhor, eu preciso que você entenda o conceito de paciência. Paciência é uma virtude em que o indivíduo, o ser humano, ele passa a suportar males, dissabores e frustrações que também podem ser decepções. E o indivíduo passa por tudo isso de maneira resignada, sem nenhuma queixa e suportando todas as situações. Ou seja, um outro conceito que nós podemos encontrar sobre paciência vem dizendo a respeito que trata-se de um autocontrole emocional em que o indivíduo, em que a pessoa ela consegue suportar situações desagradáveis que geram problemas, que trazem frustrações e decepções em algum momento da vida. Sendo assim, de maneira bem peculiar, nós podemos dizer e compreender que paciência ela está baseada em tolerância às situações que se enfrenta no dia a dia. Então, para você compreender melhor, paciência ela tem palavras sinônimos e eu quero te deixar bem claro duas, que é perseverança e persistência. Sabe por que você precisa compreender isso? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1 de cada 4 pessoas em algum momento da vida vão apresentar indícios de transtornos mentais. E esses indícios podem ser advindo ou de fatores genéticos ou de alguma situação traumática. E esses transtornos podem ser diversos, que vão desde uma ansiedade, depressão, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar e tantos outros. Agora eu quero que você preste atenção, porque eu vou falar alguns indicativos de transtornos mentais que você pode estar prestes a ter, dependendo da maneira que você leva a vida, como vê a vida e a maneira como você está vivendo. O primeiro indicativo que eu quero te falar é problemas com o sono, que vai desde ausência de sono até sono excessivo. Funciona assim: um indivíduo ele precisa dormir de 7 a 9 horas, depende muito de organismo para organismo, ou seja, de pessoa para pessoa. E sabe, quando a pessoa ou ela dorme demais ou ela está com dificuldade para dormir, isso
pode gerar alguns transtornos da mente. Sabe por quê? Porque dormir faz parte da fisiologia humana, em que o corpo necessita deste tempo para refazer as suas energias, para renovar alguns hormônios, para liberar algumas substâncias essenciais para o corpo. E sabe, esta ausência ou este excesso pode gerar ansiedade, depressão, esquizofrenia e também aumentar a incidência de uso de algumas substâncias ilícitas. O segundo indicativo de possíveis transtornos mentais é estar ansioso e sempre tenso. A questão é que ansiedade é algo normal do ser humano e pode acontecer quando você vai para uma situação que há tanto tempo você está aguardando e está prestes a acontecer. Pode ser um casamento, uma formatura, um aniversário, uma data especial. Alguma coisa pode acontecer. A questão é que quando esta ansiedade ela extrapola e começa a afetar minha qualidade de vida, isso começa a dar indício a possíveis transtornos mentais. E se a pessoa não controlar, se a pessoa não fizer com que outras situações faça com que aquilo que traga ansiedade fique em alguns momentos e não perpetuado naquele momento, aquilo se torna prejudicial e o indivíduo ele passa a ter transtornos mentais que vão afetar a sua qualidade de vida. Terceiro indicativo de possíveis transtornos da mente é quando o humor se altera com facilidade. Eu preciso que você compreenda que é normal o ser humano ter uma oscilação de humor, porque ora estamos tristes, outros momentos estamos alegres. A questão é que quando esta variação de humor, ela começa a afetar a minha vida, afetar a sua vida, e você começa a se sentir deslocado e desequilibrado ao reagir frente a algumas situações, e esta oscilação é de maneira exagerada, precisa-se notar que alguma coisa está acontecendo e algum problema pode estar sendo evidenciado e causar transtorno para a sua saúde mental. Ou seja, o humor exagerado, a alteração de humor, ela é prejudicial quando ela acontece de maneira muito rápida, de maneira sem um motivo aparente, em que o indivíduo ele tem alterações de equilíbrio tão visíveis que não só ele vê, mas as pessoas que o cercam conseguem ver claramente esta variação de humor que afeta a sua vida. Quarto indicativo de possíveis transtornos mentais é se afastar das pessoas. Primeiro eu preciso que você compreenda que eu e você somos seres sociáveis e que fomos feitos e criados para se sociabilizar. Mas é bem certo que em alguns momentos queremos ficar sozinhos na nossa casa, no nosso trabalho, não conversar com ninguém, isso é normal. O problema é que quando esta situação de querer ficar no quarto sozinho, se trancar, não querer conversar com pessoas, quando isso perdura por não só dias, por semanas, talvez meses ou anos, isso é indicativo de transtorno da mente. Quinto e último indicativo de possíveis transtornos mentais é esquecimento frequente. É esperado que com o passar da idade eu e você começamos a esquecer algumas coisas, ora é o que leu, ora é o que viu, aquilo que talvez deixou algo no fogo e nem lembrou que estava e quando foi ver já não dava mais para salvar. A questão é que quando um indivíduo ele passa a ter esquecimento frequente, isso deixa de ser normal, porque não é algo esperado, passa do limite que se é esperado. De que forma? A pessoa começa a ter comportamentos que antes eram corriqueiros, que antes era fácil lembrar, agora a pessoa começa a esquecer. É lógico que isso pode ter fatores genéticos associados, talvez alguma situação traumática em que o próprio cérebro faz com que o indivíduo esqueça para prevenção
de alguns problemas que pode vir a acontecer. Mas quando a pessoa tem isso constantemente, esse esquecimento contínuo que passa a parecer um problema neurológico, isso também tem que ser levado em conta como um possível indicativo de transtorno da mente. E a Bíblia, qual é a relação que a Bíblia faz com a paciência? Qual é a relação que a Bíblia consegue encontrar com problemas psiquiátricos, com problemas da mente? Quando você pega a Bíblia muitas vezes ela não só cita a palavra paciência, é raro ela citar, mas ela usa a expressão longanimidade. E quando você pega o livro de Gálatas no capítulo 5, no versículo 22, lá vem falando que longanimidade é um fruto do Espírito que está junto com amor, com bondade, com paz, misericórdias e diversos outros. Mas aí eu te pergunto, você sabe o que é isso? Eu preciso que você compreenda que longanimidade é a tolerância frente às situações difíceis, ou seja, longanimidade é uma longa tolerância. E aí quando você vem à Bíblia, você lembra a história e conhece o rei mais sábio do mundo que já existiu. Esse rei se chamou Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel. E agora eu e você sabemos a história, e a história conta que em um determinado momento, quando ele sonha, Deus aparece a ele e ele pede a Deus sabedoria para ele ter um coração sábio que saiba distinguir entre o certo e o errado. E um dos livros que esse sábio rei chamado Salomão escreveu é o livro de Provérbios. E lá no capítulo 25 de Provérbios, no versículo 15, ele diz assim: com paciência, em algumas versões diz assim, com longanimidade se convence um príncipe e a língua branda quebra ossos. Sabe o que isso quer dizer? De acordo com um verso que lemos, Salomão, inspirado por Deus, ele vem falando para mim e para você: filho, tenha paciência, que com paciência, você sabendo esperar, você sabendo aguardar, as coisas vão acontecer no seu tempo. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para você. E se você tiver paciência, as coisas vão se resolver. Não porque você é melhor, não porque você fez acontecer, não, mas porque Deus sabe o que é melhor para você, quer o seu bem, quer que você tenha paz e seja feliz. Que Deus te abençoe, tenha paciência e leve esperança a outras pessoas.